Ei, você sabia que a sua família e pessoas ao seu redor podem estar correndo um grave risco exatamente por causa do seu silêncio ou da sua apatia? Diz Martin Luther King que não era preocupante a prosperidade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E por que isso é tão relevante? E aí eu vou te dizer, com base na Bíblia, como nós, de fato, somos convocados a ter uma pronta atitude e que isso é extremamente difícil para o nosso próprio coração. Moisés, quando é convocado por Deus para anunciar a palavra de Deus a Faraó para libertar o povo de Deus do Egito, significa que Deus já tinha ouvido a oração do seu povo, mas estava agora chamando alguém para participar disso. E nessa operação está falando a um coração que estava cheio de perversidade, extremamente maldoso, como era de Faraó. Mas o povo também estava podendo experimentar a grandeza de Deus. Enquanto Moisés estava ali no tete-a-tete com Deus, tentando dialogar o porquê que ele não se sentia capaz, o povo continuava escravo. Estava ali dia após dia, padecendo necessidade e tendo a possibilidade de já ter sido liberto. Mas esse tempo se delongou. Há também uma outra passagem em relação a Jonas, que Deus havia convocado Jonas para falar sobre seu juízo contra Nínive. Era Deus quem estava contra a própria cidade de Nínive. E Jonas, querendo ser seduzido pelo próprio coração naquilo que ele achava que deveria ser feito, seguiu um caminho completamente oposto. Ele não falou como Moisés não, mas a atitude dele demonstrou que ele estava contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse. Mais uma vez, o povo de Nínive está ali exposto ao risco e ao perigo de estar em contraposição a Deus. E aqui é o chamado, a convocação do que nós precisamos experimentar e viver. Enquanto nós estamos tentando dialogar com Deus para dizer os motivos que nos levam a não cumprir o que Ele está nos mandando fazer, pessoas ao nosso redor estão sofrendo, estão padecendo necessidade, estão expostas a riscos e perigos, porque nós estamos achando que pensamos melhor do que Deus. Novamente, somos chamados a olhar para Jesus. Jesus, que é o próprio Deus, na revelação exata da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, ele abre mão da sua glória para viver entre nós, para cumprir a vontade do Pai até a morte de cruz. Para quê? Para ele nos levar à presença de Deus e, tendo domínio sobre todas as coisas, nos concede vida eterna quando olhamos para ele. E essa vida eterna é exatamente o selo do Espírito Santo que revela que nossa filiação agora em Deus nos capacita a ouvir, a crer, a dar crédito ao que o Senhor diz e a viver. Isso é a fé. A fé nos promove a uma a ação de viver o amor, o perdão e toda a ação de Deus através das nossas vidas, nos capacitando a cumprir a sua vontade. E aí, o que nós temos feito? Temos seduzido o nosso coração conforme aquilo que a gente acha, sente ou pensa e acha melhor? Ou nós estamos de fato dando pronto atendimento àquilo que o Senhor nos diz? Até quando vamos estar ocupados com os nossos próprios interesses, ao invés de estarmos preocupados com as pessoas ao nosso redor, com a palavra de anunciação do Senhor? Há também aqui a chamada de juízo, palavra de Deus de juízo, porque enquanto não nos vermos diante de Deus com os seus juízos, a sua justiça e o pecado, não estaremos com o coração realmente contritos e arrependidos como o rei de Nínive, a nos curvarmos em arrependimento, buscando o favor de Deus na revelação do perdão de Deus, na justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Aqui está a cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Tudo nós vemos no Evangelho, que nos liberta, nos salva, nos redime e nos faz agir conforme o que o Senhor deseja. Somos carta viva de Cristo. O qual tem sido a sua atitude? Sentar, apatia, silêncio ou, de fato, uma vida que espelha Cristo através de nós? Vem.